E aí galera, tudo certo? Eu quero falar com você hoje sobre um dos seus maiores inimigos, os seus próprios ídolos. Os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração são sempre os nossos maiores inimigos. E por que eu vou explicar isso? Calvino um dia disse que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Quando a gente para pensar na origem do ser humano, no propósito do ser humano, nós temos que entender que nós fomos criados para adorar. Deus nos criou para adorar, né? Eclesiastes capítulo 3 vai falar que Deus faz tudo ao seu tempo e colocou a eternidade dentro do homem. Essa eternidade dentro do homem é o desejo da humanidade por algo transcendente, por algo que excede as compreensões meramente materiais e humanas. Então é o anseio humano por transcendência. Só que esse anseio humano por transcendência não é só uma relação de trocas, não é só uma relação de favores, mas uma relação de adoração e de dependência. Então Deus nos criou para adorar. Um dos principais propósitos de todo ser humano foi para que o homem, principalmente Adão, quando foi criado, para que o homem se relacionasse com Deus em adoração, adorasse a Deus e refletisse esse relacionamento de adoração para toda a criação. É incrível porque quando o homem peca e o homem sai da presença de Deus, toda a terra sente. A Bíblia vai dizer que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Por quê? Porque a terra se sujeitava ao homem à medida que o homem se sujeitava em adoração a Deus. No momento que o homem para de adorar a Deus e começa a adorar a si mesmo, que é o que acontece no Jardim do Éden, ele começa a adorar a si mesmo, a criação já não consegue olhar mais para o homem e ver a imagem de Deus. O homem não sujeito a Deus, a criação não sujeita ao homem. Então nós fomos criados para adorar. Adorar está no nosso DNA. E uma coisa interessante é que nós sempre estamos adorando alguma coisa. Na maioria das vezes, talvez sem perceber, como um estímulo natural do nosso coração, mas nós estamos sempre adorando alguma coisa, sempre atrás de um ídolo. O Salmo 105 vai dizer que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Está falando de que o homem criou ídolos e falando de imagens específicas, mas ídolos que têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles, Salmo 105 versículo 8, aqueles que os adoram. Nisso nós aprendemos que no que tange a adoração, você sempre fica parecido com aquilo que você adora. Por isso que é extremamente importante você pensar, olhar para dentro do seu coração e descobrir o que você está adorando, pelo que você está vivendo. Se nós fomos criados para adorar a Deus e adorar está no nosso DNA, quando através do pecado de Adão nós rejeitamos Deus, então o nosso coração, a adoração do nosso coração com certeza foi revertida para outra coisa. Então todas as ideologias e principais ideologias que nascem na história, elas nascem como uma resposta de adoração. A ideologia marxista, que é algo que está bem comum nos nossos dias, ou até as ideologias de extrema direita, ou as ideologias em relação a causas específicas. Toda ideologia criada, ela é uma resposta ao anseio humano por adoração. Então nós criamos ídolos. É interessante a gente pensar que quando nós falamos de idolatria, nós fazemos muito mais, às vezes, referência aos nossos irmãos do catolicismo romano. Só que nós, protestantes, somos tão idólatras quanto eles, porque enquanto eles estão adorando imagens, nós adoramos pessoas. Enquanto eles estão adorando santos da história, nós estamos adorando o nosso próprio ego, estamos adorando a nossa própria vaidade. Então a gente precisa entender que o nosso coração, ele é, como Calvino disse, uma fábrica de ídolos. Nós estamos o tempo todo criando ídolos para que nós possamos seguir. E esse é um grande problema, porque se você se torna parecido com aquilo que você adora, à medida que você adora a sua vaidade, à medida que você adora o seu bolso, o seu status social, seu saldo bancário, você vai se tornando uma pessoa que vive de acordo com isso. Então, se você ama o seu saldo bancário e adora o seu saldo bancário, você automaticamente vai se tornar um materialista. Você não se torna um materialista e depois ama seu saldo. Você primeiro ama, escolhe um Deus para governar o seu coração, escolhe um ídolo para governar o seu coração e daí você passa a responder na sua vida, nos seus hábitos, nas suas atitudes a esse ídolo. Por isso que Jesus confronta o Deus, entre aspas, Mamon, e ele fala que ninguém pode ter dois senhores.
ninguém pode servir a Deus e servir a Mamon, porque quando você serve a outro Deus, você vai se tornar parecido com ele. Seus hábitos, suas ações, suas atitudes sempre vão ser frutos desse relacionamento. Então nós somos idólatras e esse é nosso inimigo. A idolatria é um inimigo que nós precisamos lutar de frente. É um inimigo que nós precisamos combater. Não se combate idolatria orando, se combate idolatria fazendo guerra. Porque quando você percebe, quando você identifica os ídolos do seu coração, aquilo que tem governado sua vida, você tem que lutar contra aquilo. E a melhor luta para você quebrar a idolatria é você realinhando os seus amores, realinhando a sua adoração. O oposto da idolatria é a verdadeira adoração e vice-versa. Então você não vai conseguir adorar plenamente a Deus e adorar outras coisas também. Assim como você, quando for adorar outras coisas e tiver outros ídolos, não vai conseguir adorar a Deus. Então nós precisamos entender e a gente tem que quebrar essa nossa ideia de adoração como aquele momento no culto que você vai, levanta a sua mão e canta. Adoração não é isso. Adoração é um lifestyle. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um modo de viver, de responder à vida, de responder às reações, de responder a estímulos. Então, a maneira com que você adora vai definir seus hábitos. A maneira com que você adora vai definir sua forma de se relacionar com as pessoas. Nós precisamos urgentemente olhar para dentro do nosso coração e ver o que nós estamos adorando. Quando você provavelmente olhar para o seu coração e procurar, dar uma cavadinha, tentar encontrar os ídolos, você vai ter uma dificuldade muito grande porque vai se deparar com coisas que talvez você não achava que tinha, com amores que você não achava que tinha, porque a base da adoração é o amor, você só adora aquilo que você ama. Então a grande questão não é só saber o que adorar, nós sabemos que temos que adorar a Deus, mas nós amamos o suficiente para adorarmos só a Deus? Nós amamos a Deus o suficiente para podermos abrir mão de outras coisas, renunciar a outras coisas que nos afastam dele, que nos tiram da sua presença e que nos fazem correr atrás de outros ídolos? O grande problema é sempre a idolatria. E sabe qual é a pior idolatria de todas? É a idolatria do eu. É quando você se coloca no centro do universo. É quando você se coloca numa posição de que tudo tem que girar ao seu redor e as coisas têm que de algum modo dar certo para você. E que você só se importa com você mesmo. Tem que tudo dar certo para você, as coisas têm que girar em torno de você, e se você não der certo, e se as coisas não derem certo para você, elas também não devem dar para mais ninguém. A principal idolatria é a idolatria do ego, a idolatria do eu, aquela idolatria onde você se coloca como centro de tudo e acha que tudo tem que girar ao seu entorno. Essa é a pior, essa foi a idolatria de Lúcifer. Se você vê Lúcifer, e quando você vai estudar sobre isso, em Ezequiel capítulo 28, depois também em Isaías capítulo 14, você vai descobrir que teve um momento que Lúcifer, Satanás, desejou ser Deus. Ele era já um querubim, ele já tinha um lugar de prestígio, ele já tinha um lugar de autoridade, mas quando ele olha para o trono de Deus, ele deseja ser Deus. E quando ele deseja ser Deus, ele deseja se tornar um ídolo. E ele vai atrás de um outro ídolo, que é ele mesmo. Então, um dos grandes motivos da queda de Lúcifer, e isso as pessoas não ensinam por aí, é que Lúcifer foi um idólatra. Idólatra de quem? Idólatra dele mesmo. Ele quis se colocar num lugar que não é dele, ele quis ser Deus para que ele pudesse adorar a si mesmo. E isso reflete no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem à vontade de Deus e comem do fruto. Qual foi a proposta da serpente? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. A mesma coisa que Satanás quis, a mesma coisa que Lúcifer quis, ser como Deus, ser igual a Deus. E a proposta da serpente era: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Então nós precisamos quebrar a idolatria do nosso coração. Nós somos idólatras, nosso coração é uma fábrica de ídolos, e à medida que você olhar para o seu coração em oração, em meditação na palavra, você vai descobrir os seus ídolos, e quando descobrir, faça guerra com eles. Se seu ídolo é pornografia, faça guerra contra isso. Se seu ídolo é uma pessoa, faça guerra contra isso. Se seu ídolo é sua família, faça guerra contra isso. Se seu ídolo são seus filhos, faça guerra contra isso. Se é sua esposa, faça guerra contra isso. Nós não podemos ter
nada que tome o lugar de Deus no nosso coração, porque isso sempre vai nos desvirtuar e nos tirar daquilo que nós fomos criados para ser. Há um vazio no nosso coração que o tamanho dele é o tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio, porque Ele criou você com esse vazio. Tanto que a palavra tselem, que é a palavra imagem, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, é a ideia de espaço vazio, ou seja, um espaço a ser preenchido. Preenchido por quem? Preenchido pelo próprio Deus. Então, quando você entende que você é um espaço vazio, que deve ser preenchido pelo próprio Deus, e isso acontece à medida que você o ama, e à medida que você o ama, você o adora, então a sua vida é transformada por causa disso, e os seus hábitos, atitudes, palavras vão ser sempre uma transformação em decorrência disso. Olhe para o seu coração, identifique os seus ídolos e faça guerra contra eles. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para todo mundo, compartilha e a gente se vê por aí.